Construído na década de 50, o edifício Manuel Pinto da Silva foi um marco em Belém. Na época em que foi inaugurado, foi considerado o mais alto da região amazônica e o quinto maior do mundo, e também um dos mais altos do Brasil. Com 100 metros de altura, possuindo 25 andares de apartamentos e 3.000 moradores, divididos entre apartamentos familiares e lojas comerciais. O Manuel Pinto da Silva, obra de um comerciante português, foi construído em 2 fases e, curiosamente, sem nenhuma garagem. Um contrassenso ao se imaginar uma obra de vanguarda que não previa a necessidade de guardar o carro, que começava a se popularizar. Isso porque o mentor Manuel Pinto vendia carros no térreo. Foi a chance suprema de recolocar Belém no eixo das metrópoles brasileiras, desaparecido após a derrocada da borracha. Pretendia ser o melhor que poderia a elite ter e ostentar no início dos anos 60. Apesar disso, teve suas falhas. Juntava no mesmo edifício apartamentos gigantescos e quarto e sala, que virariam palco para encontros amorosos de conhecidos da época. Manuel Pinto era dono de concessionária de automóvel. Na sua cobertura já funcionou um bar e restaurante que tinha como maior apelo a vista única do mais alto ponto da cidade, quando, em Belém, ou outros edifícios limitavam-se aos 12 andares. Na mesma cobertura, nos anos 70 e parte dos anos 80, esteve a TV Guajará, que até 76 era afiliada da Globo e de onde se tem passagens célebres. Conta a história que a TV realizava em seus estúdios um programa com missa católica e outro com temática de religiões afro-brasileiras. Imagine quando os dois se encontravam em um preconceito existente há mais de 70 anos. Na propaganda mostrada em cartazes da época, informava entrada a partir de 10% e pagamento em 8 anos. Venda no escritório da Automobilística, a empresa do próprio Manuel Pinto, no térreo do famoso edifício, que vendia carros, mas não dispensava a comissão pela venda dos apartamentos. O edifício, além de chamar a atenção por sua imponência e altura, na década de 70 ganhou uma triste fama. Passou a ser o edifício preferido para quem queria se suicidar pulando das alturas. Antigos moradores contam que era comum estarem nos seus afazeres diários e de repente ouvir uma série de barulhos vindo das janelas dos andares superiores e, no fim, um barulho seco vindo do chão. Logo se percebia o que havia acontecido. Mais um infeliz havia se suicidado pulando de sua cobertura. Com o tempo, o número de suicidas havia crescido tanto que logo se impôs uma regra: não permitir a entrada de pessoas estranhas nos andares mais elevados. Muitos se perguntavam o que havia nele que atraía tantos suicidas. Seria pelo fato de ser considerado o edifício mais alto de Belém? Ou a causa seria apenas a facilidade com que os suicidas encontravam para penetrar em suas residências? Mas havia também aqueles que arriscavam um palpite, digamos mais aterrador. O fato do edifício ter sido construído em cima de uma prolongação do antigo cemitério da Soledad, que em seu passado abrigava um número bem maior de sepulturas, e com o desuso dele se restringiu a uma pequena parte do que era. Não é raro depoimentos de moradores que dizem ver vultos em seus corredores, passos em suas escadas, gritos nas suas dependências, o abrir e fechar dos elevadores, sem ter ninguém como causa, e, com um número grande de suicídios acumulados em sua existência, as histórias de fantasmas se multiplicaram muito. Seja devido sua fama de trapolir para a morte ou não, o fato é que muitos, ao entrarem em seu interior, sentem uma áurea pesada no ar,
bem além do que simples claustrofobia. Ponto famoso por oferecer visão privilegiada para a procissão do Círio de Nazaré, o edifício Manuel Pinto da Silva coleciona algumas histórias sobrenaturais. Construído na década de 50, até hoje tem contos sobre assombrações subindo e descendo de seus elevadores. Conheça agora alguns relatos de assombrações ocorridos no imponente edifício. MG tem 65 anos e é zelador do edifício há 43. Ele fala que já ouviu relatos de moradores. Fazemos a manutenção da sala de máquinas, que fica no 26º andar. Não tenho medo, mas já aconteceu, por vezes, de eu me arrepiar do nada. Um antigo morador do 25º, antes de ir embora, contou que já viu uma moça loira passar por ele no corredor e desaparecer em seguida. Eu não duvido, diz MG. Há 13 anos, trabalhando como porteiro do Manuel Pinto, LFM, 34 anos, também já ouviu histórias de aparições entrarem e saírem pelo portão principal. Uma ex-moradora relata que sempre via crianças no corredor. A gente tinha que acompanhá-la até lá em cima, porque ela era traumatizada mesmo. Não subia só de jeito nenhum. Acredito que só vê ou escuta as visagens quem tem esse dom, sabe? Eu subo e desço dia e noite, faço rondas sozinho e não vejo nada, diz LFM. Já ES, 41 anos, que trabalha em um carro de sanduíche em frente ao edifício Manuel Pinto, revela que não só viu, como atendeu um fantasma daquele prédio. Era dia 1º de novembro de 2011, véspera do dia de finados. Uma senhorinha veio aqui pedir um X-frango e perguntou se a gente aceitava cartão. Quando eu respondi que não, ela disse que iria voltar para o Manuel Pinto para pegar o dinheiro. Eu falei que a gente poderia fazer a entrega e receber o valor no apartamento. Ela concordou e falou para deixar no apartamento 1403. Perguntei se era para levar troco. Ela não respondeu mais nada. O rapaz que trabalhava comigo foi entregar. Ficou uma meia hora batendo na porta, até que um vizinho do lado saiu e informou que não morava mais ninguém lá, que antes era uma senhora, que já havia falecido, lembra? No dia seguinte, ES voltou ao edifício para buscar mais informações. O síndico me disse que no apartamento 1403 morava a dona Nazaré, porém que ela não estava mais viva há 2 anos. Um tempo depois, uma das filhas daquela senhora veio fazer algo no apartamento. Eu encontrei com ela e contei a história toda. Para o meu espanto, a filha confirmou que as características físicas batiam com as da sua mãe. E o mais impressionante, que a dona Nazaré, quando viva, só comia sanduíche de frango, finaliza, deixando muito mistério no ar. E vocês, caros amigos, o que acham dos mistérios que envolvem o edifício Manuel Pinto da Silva? Deixe seus comentários aí embaixo. Caso tenham gostado, peço que se inscrevam e ativem o sininho para notificações. Sua ajuda é muito importante para o crescimento do canal e postagem de novos conteúdos. Muito obrigado e até a próxima!